Defensores da Fé. Isso é o título da lição 4 para a classe de adolescentes. Na nova revista para esta classe, Adolescentes Vencedores, o assunto é o mesmo, História da Igreja para Adolescentes, mas a revista mudou, pequenas mudanças muito importantes, trouxe um dinamismo para muitos professores que já estavam meio que enfadados da revista anterior. E eu acho muito importante estudar a história da igreja, porque nós sabemos então de onde viemos e como chegamos até onde nós chegamos. E o título desta revista, desta lição 4 para a classe de adolescentes é Defensores da Fé. Eu sou o professor Denis Pereira. Toda semana divulgamos aqui as lições para as classes de adolescentes, juvenis e jovens. Por isso é muito importante que você se inscreva no nosso canal e ative o sino de notificações. Faça parte de uma comunidade de quase 20 mil pessoas semanalmente edificadas pela palavra de Deus, com as lições da escola dominical, com vídeos para esta faixa etária, sobre assuntos desta faixa etária, sobre relacionamentos, sexualidade e muitos outros temas, muitos outros assuntos. Na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Siga o meu perfil no Instagram, @DenisPereiraOficial. Mande perguntas, mande sugestões de vídeos aqui para nós. E marca o novo WhatsApp do irmão Denis, que é o 1999-444-2831. Aqui na descrição dos vídeos tem todas as minhas redes sociais. Conheça melhor aí o nosso ministério e pegue sua revista, lápis e caneta, bloco de anotações, Defensores da Fé, é a nossa aula para você assistir, compartilhar com professores, com alunos, manda para todo mundo, é palavra de Deus para abençoar você. O texto bíblico está em 2 Timóteo, capítulo 4, 1 e 5. Eu costumo dizer que é o jornal de hoje. Abre lá e lê e vê se aquilo que Paulo escreve a Timóteo não é exatamente o que está acontecendo no dia de hoje. O texto em destaque está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Existe aí uma discussão, né? Chama Jesus de você, não de você. Lembra o que Jesus disse lá em Mateus 7? Não adianta me chamar de Senhor e não cumprir o que eu vos mando. E aqui Pedro escreve: tenham no coração de vocês, no coração, respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Senhor é dono, ok? Então não basta apenas chamá-lo de Senhor, é preciso obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm, porque creem no que creem, porque acreditam no que acreditam. Os objetivos desta lição: relacionar os apologistas da fé cristã no início da igreja, defender a importância de defender a fé cristã em todos os tempos e especialmente nos nossos dias, promover o entendimento das Sagradas Escrituras para enriquecimento espiritual e para a defesa diante dos ataques das seitas e heresias dos nossos dias. Isso é a história da igreja. Além das perseguições, os primeiros cristãos também enfrentaram as investidas de ensinos errados, as heresias, que confundiam alguns crentes, afastando-os das verdades do Evangelho. Para combater esses ataques, Deus levantou defensores, os chamados apologistas, não é? E o que é? Bom, apologia vem da palavra grega apologia, que significa defesa. Logo, um apologista da fé cristã, um defensor da fé, né? E tem muitos nomes que se destacaram nesse trabalho, e aí é muito importante nós conhecermos a história deles, porque é uma inspiração para nós hoje, tá? O termo pai era atribuído pelos fiéis aos mestres e bispos da igreja primitiva. Historicamente falando, surgiu devido à reverência e amor que muitos cristãos tinham pelos seus líderes religiosos dos primeiros séculos. Eram assim chamados pelo zelo que tinham pela igreja. E é muito importante você dar uma lida aí, professor, ao longo dessa semana, porque isso vai enriquecer a sua aula, tá? Sobre os pais da igreja. Se você tiver um tempo também, coloca aí no YouTube os pais da igreja, e tem muito assunto interessante para você ler e para você colocar aí e levar para a sua sala de aula.
não é? Nós temos muitos nomes aí, não é? Entre os pais da igreja, os chamados dos pais apostólicos, Clemente de Roma, tá? Depois Inácio de Antioquia, tá? Policarpo, que a gente falou um pouquinho na última aula, não é? Papias de Hierápolis, tá? Entre outros, tá certo? Bom, a importância de conhecer os apologistas e o que eles defenderam. Sobre esse assunto, escreve o pastor, professor e historiador americano James Garlow. Infelizmente, hoje lê-se pouco as obras desses escritores, dos apologistas, pois elas tratam de questões específicas daquela época. No entanto, os seus nomes são importantes para nós, porque tais pessoas possibilitaram que desfrutássemos da fé hoje. Conhecer o trabalho deles é importante para entendermos como a fé cristã foi preservada. E é também interessante para aprendermos mais a defender a razão da nossa fé. Eu tenho um livro aqui, ó. Tem um livro aqui que fala exatamente Apologética Cristã para o século XXI. Eu não sei se está aparecendo invertido aí para você. Apologética Cristã para o século XXI, Luiz Marcos. É um livro muito interessante. Ele vai mostrar aqui o que é a apologética, não é? E ele vai trazer aí muitos escritos, muitas coisas muito interessantes. E é um livro atual, não é? Um livro muito importante aí. Bom, uma coisa que tem que deixar aqui bem claro é que a nossa fé precisa ser defendida. A nossa fé precisa ser defendida. Agora, o texto que nós lemos de 1 Pedro, ele chama muito a minha atenção. Por quê? Porque ele diz, estejam preparados. Então, primeiro, não dá para se defender a fé sem estar preparado. Estejam preparados, prontos para responder com mansidão, para vocês explicarem, não é? Eu costumo dizer em casa que primeiro você tem que estar pronto para defender a fé para você mesmo. Porque nós sofremos ataques internos em relação à nossa fé. Ataques de dúvida, de incredulidade, de questionamentos. Então você tem que estar pronto primeiro para defender a sua fé. E estar pronto para defender a fé não é estar pronto para convencer ninguém, não é brigar com as pessoas. É simplesmente apresentar a sua defesa de fé e manter-se fiel, e manter-se firme, e manter suas convicções. O grande problema é que nós vivemos um tempo onde o engano, como nunca, ele tem nos atacado e nós precisamos então estar preparados para permanecermos firmes na fé, para que a nossa fé seja atacada, mas não seja abalada. Paulo e João foram os primeiros apologistas. Os primeiros grandes apologistas da igreja primitiva foram os apóstolos Paulo e João, que combateram os judaizantes. Os judaizantes eram pessoas que até aceitavam a Cristo desde que todos os rituais judaicos da lei fossem mantidos, entre eles a circuncisão como um artigo para a salvação. Então, eu até aceito que somos salvos por Cristo, mas tem que circuncidar. Tem que fazer todos os rituais para ser salvo. Ou seja, não é fé em Cristo, salvação pela graça em Cristo. Não, tem que ter um apetrechozinho, tem que ter uma coisinha ali para poder ser considerada. Então, os judaizantes, o gnosticismo, tá? Os gnósticos, você vai ler ali a carta de Paulo aos Colossenses, não é? A carta de Paulo a Tito, não é? São cartas escritas para combater o gnosticismo. O gnosticismo é, como nós podemos dizer, uma filosofia, inclusive muito presente nos nossos dias. O que o gnosticismo ensina? Para o gnosticismo, corpo e matéria são coisas completamente distintas, tá? Então, para o gnosticismo, o corpo, a matéria é inerentemente má. Não há o que se faça para purificar o corpo. Ah, não tem problema. Qual que é o problema? O problema é que com isso negam a encarnação de Cristo. Porque se a matéria não pode ser santificada, como é que um Deus santo se tornou matéria? Eles chegavam ao ponto de alguns mais extremistas dizer que
é o contrário. A única forma de purificar o corpo é praticando cada vez mais pecado, é se entregando cada vez mais ao pecado. Você vai ver Paulo fazendo defesa na carta dele aos Coríntios e por aí vai, e em todas as suas cartas, os gnósticos, não é? Então negam a encarnação de Cristo ou sua divindade. Então, se ele é Deus e um Deus santo, ele nunca se encarnou. Se encarnou, ele então não é Deus, ele não é o Filho de Deus, tá? Então, os gnósticos, eles pensam disso, a sua filosofia é desta maneira. Então nós temos que tomar um certo cuidado. E aí eles pregavam uma falsa espiritualidade e desprezavam o corpo, não é? Dizendo que só a alma interessa para Deus. Aí Paulo vem e escreve lá em 1 Coríntios: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O vosso corpo é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo. Então, sim, aquilo que faço com o corpo, tudo que faço com meu corpo tem sim a ver com minha vida espiritual. Por quê? Porque o homem é corpo, alma e espírito. Deus não nos fez pela metade e Jesus não veio morrer apenas por uma parte, mas pelo todo. Então a nossa entrega a Deus deve ser a entrega do todo, corpo, alma e espírito. Não há divisão, não há separação aí. As epístolas de Paulo aos Gálatas e aos Colossenses, a primeira epístola de João, são alguns exemplos da atividade apologética desses dois grandes homens. Paulo parece ter sobressaído ainda mais do que João nessa sua atividade, até pela quantidade dos seus escritos, né? Até por conta de tudo aquilo que eles escreveram. Os apologistas nadavam contra a maré da cultura popular. Quando os imperadores pagãos acusavam os cristãos de serem ateístas porque não acreditavam nos deuses gregos, os apologistas explicavam por que o Deus em que os cristãos acreditavam era, de fato, o Deus verdadeiro. Não é? Havia boatos de que os cristãos praticavam incestos, lembra o que eu disse na última aula? Porque eles estavam cultuando ali na igreja, no culto ali, no final eles saudavam a todos com a paz do Senhor, e o irmão chegava para sua esposa e dizia: paz do Senhor, irmã, paz do Senhor, e eles iam para casa. E aí os críticos, né, do cristianismo, é incesto isso aí, eles são irmãos e são casados, olha a mentalidade. Vinham os apologistas. Então, os apologistas, eles iam contra a cultura popular. Contra a cultura popular. Eles, portanto, não tinham medo da crítica. Eles não tinham medo de serem criticados. Não. Para preservar a fé cristã e, portanto, os princípios da palavra de Deus. Eles não negavam. E o trabalho que eles fizeram com suor, lágrimas e sangue, esse trabalho serviu para preservar a nossa fé, a fé cristã. Eu pergunto, será que nos dias que estamos vivendo precisamos de pessoas que exerçam defesa de fé? Vamos pensar nisso. Bom, um dos maiores apologistas que nós podemos citar aqui é Justino Mártir. Depois de João e Paulo, o grande nome na defesa da fé cristã a surgir foi o de Justino Mártir, que viveu entre aproximadamente aí 100, 105 depois de Cristo. 165. Ele é chamado mártir porque foi condenado à morte por Roma devido à sua fé. Antes de se converter a Cristo, ele estudava filosofia e foi lendo o Antigo Testamento que ele se converteu a Cristo. Ele começou a comparar as profecias relativas ao Messias com a vida de Jesus e creu que ele era realmente o Messias. Já amadurecido na fé, ele escreveu uma obra em defesa da fé cristã ao imperador Antônio Pio. O nome da obra era Apologia. Depois ele escreveu Segunda Apologia, destinada ao Senado romano, e por aí vai. Por meio destas obras, ele tentava convencer os imperadores de sua época e os romanos, de forma geral, da gloriosa verdade do Evangelho. Algumas pessoas foram tocadas por seus escritos, mas ele acabou sendo morto no governo de Marco Aurélio. Depois você tem, no livro de
John Foxe, O Livro dos Mártires, é uma literatura imprescindível durante esse trimestre. Você precisa ler O Livro dos Mártires. Você encontra em PDF. São livros assim, livro de história é assim, né? Tá vendo aqui, ó? Olha lá, é isso aqui, ó. Ó, livro de história é isso aqui. É ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Bom, não se trata de gostar, ó, 340 páginas. É preciso ler para enriquecer o seu conteúdo para a sua aula. Aí é muito importante. O Livro dos Mártires, ele fala sobre a morte de Justino. Justino e 6 companheiros foram presos quando ordenaram que negassem a fé e fizessem sacrifícios para ídolos pagãos. Eles negaram a fazer as duas coisas, por isso foram condenados ao açoitamento e à decapitação. Lembra do que eu venho dizendo nas aulas anteriores? Homens que defenderam a fé com suas vidas. Não são homens que negaram a fé ou que queriam que de alguma maneira a perseguição cessasse. Não. Conscientemente, eles estavam prontos a defender a fé, ainda que isso custasse a sua própria vida. Eles estavam prontos para morrer por Cristo. Isso significa ser mártir, estar pronto não apenas para viver, mas, se necessário, morrer defendendo aquilo que acredita. Aí nós temos aí outros grandes nomes, além de Justino Mártir. Nós temos Aristides, viveu no 2º século, e ele escreveu também ao imperador defendendo a fé cristã. Tertuliano é considerado por muitos um dos maiores apologistas cristãos de todos os tempos. Ele era muito inteligente e culto. Então ele tinha aí 3 assuntos principais nas suas obras: a postura do cristianismo diante do império, defesa cristã diante das heresias, o comportamento correto do crente à luz da Bíblia. Você sabe que nós estamos vivendo um tempo em que muitos nossos filhos, os nossos jovens, nossos adolescentes, a igreja, nós estamos precisando defender o evangelho entre os crentes, mostrando inclusive o comportamento correto do crente à luz da palavra de Deus. É como se fosse necessário, alguns já dizem que é necessário evangelizar os crentes, porque tem muita gente que são cristãs, mas o seu comportamento não tem nada a ver com a palavra de Deus e, lamentavelmente, falam em nome de Deus. Estão com a Bíblia embaixo do braço e muitas vezes provocando estragos no reino. Por quê? Porque ao invés de abrir e se alimentar da palavra, são pessoas que não foram transformadas sequer pela palavra, não nasceram de novo. Orígenes, tá? Ele, apesar de ser considerado exagerado em alguns momentos, também foi um destacado apologista. Foi tão barbaramente torturado pelo imperador Décio durante a perseguição aos cristãos que terminou morrendo pouco tempo depois em decorrência dos ferimentos que sofreu. Atanásio, ele destacou-se principalmente na defesa da divindade de Jesus durante os debates provocados pela heresia sustentada por um obreiro chamado Ário, o qual ensinava que Jesus não era Deus. Nós temos visto muitas pessoas surgirem como grandes influenciadores na nossa geração, mas são grandes influenciadores que não estão prestando um serviço positivo ao evangelho. Por quê? Porque são influenciadores que não defendem o evangelho e que não ensinam também, principalmente os nossos jovens, a defenderem a sua fé. São influenciadores populistas, atrás de popularidade. Estes não. E esta é a lição que deve ficar para nós. Eu vejo no cenário mundial hoje uma necessidade da fé cristã ser defendida, no cenário brasileiro inclusive. E para isso, Deus precisa achar e encontrar em nós pessoas capazes a dar literalmente a nossa vida para defender aquilo que nós acreditamos, para que os nécios, para que os novos, para que os incautos, para que os meninos de fato tenham então sua fé fortalecida. Agostinho, muito famoso também, antes de converter a Cristo, ele era considerado, mesmo ainda jovem, um erudito, isto é, um grande estudioso. Tá? Ele converteu-se a Cristo com 33 anos por influência de sua mãe.
foi grande teólogo, liderou a igreja em Hipona, combateu heresias de sua época, é considerado até hoje um dos maiores teólogos de todos os tempos. Vale lembrar que nas redes sociais tem muita gente chamando os outros de herege. E tem gente que não vai nem na EBD que é chamar os outros de herege. Hoje basta você dizer algo diferente, hoje basta você falar algo, inclusive com base bíblica, mas que vai contrário ao que muitas vezes a pessoa aprendeu. Ela aprendeu no tempo dela. Deus não muda. Mas muitos ensinamentos, eles têm um impacto cultural muito forte, não é? E aí quando vem alguém com a Bíblia e traz algo diferente, uma visão diferente, biblicamente, muita gente que discorda, tu é um herege. Não funciona assim, tá? Não é assim. Desculpa, mas atribuir esse título a alguém sem ter o mínimo de conhecimento da palavra de Deus é uma infantilidade sem tamanho. São também nomes de destaque neste período, não só pela atividade como apologistas da fé cristã, mas também como grandes líderes da igreja no período: Irineu, João Crisóstomo, Ambrósio e Jerônimo. A lição dos apologistas da igreja primitiva é: a igreja se torna mais forte quando consegue defender a fé que professa. E isso é importante, porque uma igreja enfraquecida jamais será capaz de representar e apregoar o Cristo que salva a humanidade. Então a igreja precisa estar pronta para defender a fé que professa. Uma pergunta aí para você, professor, primeiro. Você está pronto para defender a sua fé? Se hoje fizerem lá uma reunião e, por exemplo, tiver uma sala com 500 pessoas e eles pedirem que você defenda, faça uma defesa de sua fé, você está pronto para fazer isso? Se isso depender a sua vida, você está pronto? E pergunte isso para os seus alunos lá na sala de aula. Você está pronto para defender a sua fé, para explicar por que acredita naquilo que acredita? Vejamos aqui, para a gente terminar, algumas heresias, tá, que foram combatidas pelos pais da igreja. Ebionismo, advindo do cristianismo judaizante, lembra? Dizia que Jesus era só homem, nada de Deus. Jesus seria apenas um Messias humano, nomeado por Deus para cumprir seu desígnio e voltar no final dos tempos. É a humanização de Cristo, tratá-lo apenas como um humano. Nós temos hoje muitas pregações e muitos hinos extremamente populares que humanizam Jesus, que tratam Jesus apenas como humano. É só você pegar um hino de hoje e colocar ele do lado de um hino de 30, 40 anos atrás. Os hinos, qual a grande diferença? É que os hinos de 40 anos atrás, eles contavam uma história do início ao fim. Jesus descendo, Jesus vindo, Jesus se entregando e glorioso, ressuscitado, sendo recebido no céu. Os de hoje contam apenas a questão humana de Jesus. Isso é um perigo, isso é influência destas heresias. Docetismo, e aí, claro, se você for falar, vai tomar pau, vai apanhar. Mas, enfim, eu até tenho feito essa pergunta, né? Qual é o teu chamado? Deus te chamou para ser um pastor, né? Bom, pastor é aquele que está ali, que cuida, é amável, aquela coisa maravilhosa. Mas Deus te chamou para ser o quê? Deus te chamou para ser um profeta? Profeta confronta. E na medida que o profeta confronta, tome-lhe pedrada. É assim que funciona. Deus te chamou para ser um sacerdote, não é? O sacerdote é aquele que tem um peso muito forte na sua vida de interceder pelas pessoas. Você conhece pessoa que o prazer dela é orar pelos outros? Isso é uma função sacerdotal. Uma só pessoa pode exercer estas três, vamos chamar assim, três características? Sim, mas existem pessoas com um chamado específico de Deus. E aí não tem como. Gnosticismo, eu já disse, para os gnósticos Cristo não era Deus, mas um ser espiritual superior que desceu da estratosfera celestial. Não é? Eu até gravei um vídeo aí sobre o avatar do Facebook, o pessoal começou a falar assim, mas o hinduísmo, pro hinduísmo o avatar é não sei o que. Eu falei, então, já que partindo desse seu argumento, que eu não posso ter um avatar do Facebook, porque no hinduísmo, avatar, e olha que interessante, no hinduísmo o avatar é um ser celestial que desce à terra em forma
corpórea, de qualquer coisa, de forma corpórea e visível. Olha só como que é a coisa. Eu disse, bom, você sabe o que eles pensam sobre Jesus? Então, para os hindus, Jesus não é Deus. Então, se eu partir do princípio que eu vou levar ao pé da letra a explicação deles em relação ao Avatar, então eu também vou levar em relação a Cristo. Eles dizem que Cristo não é o Filho de Deus. Aí as pessoas, não, mas aí então falta equilíbrio, não é? Então para os gnósticos, então eu vou ter que acreditar. Se eu levo ao pé da letra o que os hindus falam sobre Avatar, então eu vou levar ao pé da letra o que os gnósticos, que esta filosofia está também nos hindus, para eles, Jesus é no máximo um ser espiritual superior, mas não necessariamente o Filho de Deus, uma divindade, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado aí com essas nossas conclusões precipitadas e impulsivas. Arianismo, presbítero de Alexandria, o ensino dele consistia na ideia de que Jesus era criatura e não Deus. Dizia Ario que, mesmo sendo superior aos anjos, o Filho é criado. Para Ario, houve um tempo em que Cristo não existia. Aí, João vai escrever o quê? No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram criadas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não é? Os testemunhos de Jeová, por exemplo, pensam desta forma aqui, que Jesus foi criado. Apolinarismo. Jesus não era plenamente humano, quando a Bíblia diz que Jesus era plenamente humano e plenamente Deus ao mesmo tempo. Ele era. Nestorianismo, preocupado em defender a humanidade de Cristo, acabou dividindo demais as duas naturezas, colocando em dúvida a unidade pessoal em Cristo. E eutiquianismo. Eutíquio ensinou uma união radical, a ponto de afirmar que, na encarnação, a natureza humana se fundiu com a divina ao ponto de ter surgido uma terceira espécie de natureza. Assim, Jesus seria uma terceira espécie de ser, nem plenamente homem, nem plenamente Deus. Estas heresias, não é? Isto aqui, ele está dentro de muitas religiões e de muitos conceitos de hoje em dia. E é por isso que nós temos que ter cuidado. É por isso que nós precisamos. Eu me vejo como alguém que trabalha com jovens e como alguém que está no ambiente das redes sociais. Eu me vejo muitas vezes preocupado, porque a gente escuta pessoas influentes falarem algumas coisas e nós ficamos assim, peraí, mas eu falo ou não falo? Rebato o que essa pessoa falou ou não rebato? Porque quando a gente rebate, cria todo um fuzuê nas redes sociais, até porque muitos seguidores destas pessoas, eles não têm a Bíblia como seu padrão de vida e seguem pessoas de maneira cega ao que elas dizem. Então, quando alguém vai combater, você tá falando, aí cria nas redes sociais um ambiente tão chato. Seria tão bom que nós tivéssemos o equilíbrio de analisar biblicamente, falar assim, é bonitinho, famosinho, mas falou bobagem. Por exemplo, um jovem muito famoso no Brasil, tem um vídeo dele ele dizendo que não, a Bíblia não é a palavra de Deus. Não, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é reduzir Deus a um livro. Gente, faz 2000 anos nós estamos dizendo a Bíblia é a palavra de Deus. A própria Bíblia diz, porque a própria Bíblia interpreta ela. Esse livro tem sido visto ao longo de milênios, de séculos. Palavra de Deus. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Ela é a base da nossa fé. Como que alguém vem de... A Bíblia não é. Meu Deus do céu. Então, que Deus nos ajude e que nós estejamos prontos para defender a nossa fé e para treinar esta geração a defender a sua fé. Primeiro para si, para manterem-se fiéis, para manterem sua convicção. Depois, para explicar para aqueles que pedirem. Interessante que Pedro escreve, para aqueles que pedirem. Significa aqueles que de alguma forma estão interessados
em saber. Aqueles que só querem brigar, aqueles que já têm uma opinião formada e que só querem discutir e debater, não esquenta a cabeça com eles. Não perca tempo, mas esteja pronto na escola, na internet, para defender a sua fé. Amém? Deus abençoe vocês. Lição 5, a paganização do cristianismo. Esta revista tá demais! Vai ser lindo esse trimestre para a glória de Deus. Então, ó, Apologética Cristã para o século XXI. O Livro dos Mártires é um livro muito importante para você ler também. Pega o Livro dos Mártires aí e vai lá, ele tem a história de cada um destes nomes que estão aqui na revista. Leia pelo menos a história destes homens. Você vai chegar na sala de aula com um conteúdo mais enriquecido ainda. Deus te abençoe. Bom término de semana. Deus abençoe tua casa, teus alunos. Deus abençoe teu ministério, teus sonhos, tua vida, tua família, tua saúde. Deus abençoe vocês.